Olá, famílias. Continuo sendo o Júnior Buranello, psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello. Tá? Canal esse reservado especificamente para tratarmos de assuntos importantes sobre a dependência química, sobre a codependência. Você, familiar que me acompanha, né? Sempre eu peço para vocês, mande seus questionamentos, mande as suas dúvidas, mande suas perguntas, para que nós possamos realmente criar um ambiente, né, de troca, onde nós, como profissional, podemos entender um pouco a dinâmica de vida que você, familiar, vem vivendo, né, entendendo que muitas das vezes esse ambiente hostil, né, que a dependência química causa, pode prejudicar todo o contexto familiar. E pessoal, antes de dar início ao tema principal da reunião de hoje, do vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, né, esse canal do YouTube, a compartilhar o vídeo. Sempre tem famílias que estão necessitando de ter uma direção, de ter quem sabe aí encontrar dentro de um vídeo uma resposta para a mudança da sua vida. Quem sabe, né, um filho que está sofrendo com a dependência química. Sempre existe alguém que está precisando, não é verdade? Então envie esses vídeos para outros círculos, para outros canais de comunicação, tá? Também gostaria de convidar você a se inscrever lá, né? A me acompanhar no TikTok, Júnior Buranello 83, no Instagram, Júnior Buranello Psicoterapeuta. Temos a comunidade terapêutica Estrela da Manhã, a nossa comunidade, que com muito trabalho árduo, um trabalho de muito amor, carinho, comprometimento, nós estamos visando, né, atendendo lá 58 jovens e senhores em busca de recuperação, em busca de transformação. Pessoal, fique comigo até o final, tá? O vídeo de hoje é extremamente interessante e importante para você, familiar, entender um pouco desse conceito do comportamento emocional que todo dependente químico acaba assumindo quando ele se torna, né, com a evolução da dependência, com a evolução do vício, o que a droga vai causando na mente, no cérebro desse adicto, dessa pessoa que se torna um dependente químico. Bom, já falei até em outros vídeos, eu vou resumir aqui para vocês a parte do início desse processo, né? Se você buscar aqui, né, dentro do canal Júnior Buranello, você vai ver lá, tem reunião, tem vídeo que eu falo sobre o circuito recompensatório, o circuito de recompensa. Nós sabemos que aqui no córtex pré-frontal é a região do controle emocional e de acesso à consciência e razão. Perfeito, famílias? Mas o que acontece com essa pessoa que ela vai se tornando um dependente químico, um adicto, um usuário de drogas, um viciado? A parte, né, do circuito de recompensas desse ser humano vai sofrendo alterações. Ou seja, em determinados momentos da vida, da drogadição ativa dessa pessoa, a droga ela vai ganhando força, vai trocando os pilares, né, dos patamares de prioridades, e com a evolução do vício, a droga ela vai ganhando força, substituindo algumas relações interpessoais, sejam elas com a família, sejam elas hobbies, sejam elas trabalho, sejam elas ficar em casa assistindo um filme, tudo isso, futebol com os amigos, uma pescaria, as mulheres ir no salão de beleza. Essas questões vão ficando para depois, porque o que vai tomando conta é a necessidade de usar a substância. Eu sempre reforço na parte da necessidade, só para você entender que quando se torna necessidade, tem um agravante aí, porque todo dependente químico ele cria essa relação afetiva com a droga. Já falei também em outros vídeos que em determinado momento, por essa afetividade, esse dependente químico, ele substitui, né? A droga substitui relações. Por isso que você percebe o isolamento desse seu ente querido. Já percebeu isso? Ele ficando mais isolado, ele indo pro quarto. Quando ele tá com a droga, ele fica com ela lá, muitas das vezes trancado no quarto usando a substância, ou quando está sem a substância, não quer se relacionar, você vê ele depressivo, anedônico. Por quê? Porque a droga traz a ele essa recompensa emocional que as relações não trazem mais.
né? Por isso que do nada ele tá chorando, de repente ele tá dando risada, quando ele consegue o que ele quer, ele tá bem, quando ele não tem o que ele quer, ele tá mal. Você percebe a desregulação aqui no córtex pré-frontal e as suas emoções estão sendo distorcidas. Então existe essa questão de você perceber que a dependência química causa uma desregulação no circuito de recompensa, automaticamente desregulando a estrutura cerebral das emoções. Olha lá, vou ler para vocês aqui. A dependência química tem um impacto significativo no comportamento emocional dessa pessoa, desse ser humano, levando a alterações de humor oscilante, comportamento impulsivo, irritabilidade em excesso, alguns casos até agressividade. Desculpa. O que seria esse comportamento agressivo? Não automaticamente seria aquela pessoa que sai batendo, esmurrando tudo, mas você percebe agressividade nas falas. Quando você, como família, e eu sei que tem muitas famílias que me acompanham, tem até nosso querido amigo Marcos Elétrico lá, que ele compartilha os meus vídeos lá no Amor de Gente. Muito obrigado, irmão, que Deus abençoe a sua vida e esse processo de ajudar pessoas e famílias. Tem muitas famílias que me acompanham que têm filhos e parentes que estão internados. E o que acontece é que essa pessoa, quando ela está lá internada, ela tenta de certa forma ferir a sua base emocional. Por quê? Muitos não querem tratamento, muitos não querem mudar de vida, muitos não querem nem parar de usar droga, E aí eles usam esse comportamento agressivo. Ou seja, se eu tenho aquilo que eu quero, desde de pedido de cantina, cigarro, jumbada, manda pra mim leitinho, manda pra mim caixa de leite condensado. Eu vejo cada absurdo que as pessoas pedem, esquecem rapidamente do caos que causou na família, deixou lá um rombo de dívidas, as famílias se desdobrando, mãezinha vendendo pão pão caseiro para conseguir completar a internação, o valor mensal da internação, e ele preocupado em comer leite condensado, E aí ele perde tudo isso. E quando você fala um simples não, coisa que você aprende no Amor de Gente, aprende aqui do meu canal, a entender que parte desse processo de mudança, família, vem daquilo que você começa a se comprometer a fazer. Dizer alguns nãos poderá influenciar o comportamento final nessa parte emocional. Esse comportamento desregulado, desenfreado, irresponsável, impulsivo do seu ente querido que está internado, por exemplo. Aí, vamos lá, voltando na linha de raciocínio. Você diz não pra ele, ele faz o quê? Ele tava bem, Não, mãe, deixa eu falar pra você, por favor, tem como a senhora mandar R$10 na cantina essa semana? E ela fala assim, não posso, tô sem dinheiro. Então você quer? Então nem me visita mais, não me liga mais, não quero mais falar com você. Já vivenciou algo do tipo? Então, são experiências para você perceber o quanto desregulado está a base emocional desse seu ente querido. E aí você percebe toda essa desregulação dentro do comportamento dele. E muitas das vezes, família, esse comportamento, ele, por ser até mesmo impulsivo, como eu disse, ele passa pela parte racional e inconsciente desse ser humano. Ou seja, muitos desses comportamentos ele nem filtra antes de fazer. Essa parte de filtrar e pensar, raciocinar sobre o comportamento é parte da evolução que ele vai ter que passar. Quando ele estiver longe do uso de drogas, longe das áreas de risco, sem envolvimento com a substância, com uma medicação ali regulando também essa parte neurológica desse adicto, você vai perceber a evolução dele, a parte cognitiva melhorando, ele tendo uma percepção melhor da realidade, ele vai conseguindo tratar as emoções melhor, identificando essa emoção foi sobre essa situação, essa emoção foi sobre essa. Ele vai começando a dimensionar isso. Mas isso parte do quê? Ter o tempo de trabalho da equipe terapêutica, da equipe disciplinar, da equipe médica, para eles conseguirem adentrar a parte cognitiva, mental desse paciente e quem sabe passar conceitos para essa pessoa ir projetando as ideias de mudança. Mas isso, famílias, é um processo. Quando a gente fala de emoção, imagina um relacionamento, por mais que ele seja tóxico,
a pessoa ama esta pessoa. É a mesma relação que o adicto tem com a substância. Ele criou um ambiente ali que, mesmo sofrendo, aquela preservação de necessidade é maior que a dor. Então, ele necessitando da substância, ele vai se colocar, né, tendo um comportamento emocional, porque aquilo que ele está passando incomoda a sua estrutura emocional. Por isso que muitos vão falar que a clínica não é boa, que o lugar não é bom, que a comida não é boa, que o companheiro de quarto ronca, que o terapeuta não é bom, que, entende? Para ele, quando ele não consegue trabalhar o seu emocional, ele transfere para você, quem sabe, fazer por ele aquilo que ele não tem segurança em fazer. E aí você percebe toda essa questão de substituição, né, na evolução dele. Ele quando ele se torna, né, um adicto compulsivo e obsessivo, né, obcecado naquela substância, você percebe que há uma substituição daquilo que realmente geraria prazer, os meios naturais de obtenção de prazer, a essa troca. E a droga, ela ganha uma prioridade aqui no seu patamar, né? Naquilo que ele realmente espera das relações, a droga está dando para ele. E aí, por isso que você, muitas das vezes, presencia esse seu ente querido se isolando. E quando ele não tem a droga, ele está afetivamente desmotivado, depressivo, anedônico, desinteressado. Muitos nem cortam o cabelo mais, não faz a barba, ficam trancados no quarto, né? As mulheres param de ir no salão, né, de cuidar do cabelo, cuidar da unha, né? Não tem mais interesse, porque a droga é a única base estrutural emocional desse dependente químico. Então, olha lá. Além disso, a dependência química pode criar um comportamento de manipulação, tá? Onde o dependente busca obter a droga por meio de mentiras, chantagem emocional. Então, só para você se atendar aí, né? Estamos chegando mais ou menos no final do vídeo, para você ir entendendo que parte da mudança é você não cair em mentiras, em chantagem, em manipulação, né? Essa chantagem emocional que muitos fazem, choram para conseguir o que quer, e quando não tem o que quer, se irritam, xingam e apontam e falam, então não me liga mais, né? Comportamentos de alteração comportamental e emocional. Olha lá. Humor oscilante, né? Irritabilidade, depressão, ansiedade, euforia, alternando entre parte eufórica e depressiva. Impulsividade, dificuldade em controlar impulsos e tomar decisões. Parte cognitiva e parte aqui que é do córtex pré-frontal, que é onde está a região cognitiva, controle comportamental, controle inibitório, controle das emoções. Tudo isso está desregulado. E isso, senhores, famílias, só vai ser regulado com o tempo longe da zona de uso, tá? Não dá para você pensar que 10, 15 dias ou um mês de clínica, ele já vai ter essa estrutura emocional regulada. Isolamento social, né? Já falei sobre isso. Manipulação e mentiras. Busca por alívio emocional, ou seja, todas as vezes que aquilo gera um incômodo nele, ele fica nervoso, fica irritado, né? De certa forma, como eu falei, agressivo, emocionalmente dizendo, nos seus comportamentos agressivos, né? Porque o desconforto emocional é agressivo na mente desse ser humano, desse adicto. E aí lidar com isso é onde muitos acabam recaindo. Não conseguem regular as suas emoções, entender, fazer uma leitura emocional, e aí é parte da abstinência, tá? A abstemiologia ensina que para viver um processo de evolução abstemiológica, né, um processo abstêmico, você vai ter que passar pelas dores emocionais, conhecer todos os caminhos que gerarão dores emocionais, que só a falta da substância pode causar nesse dependente químico, tá? Pessoal, e aí também eleva os seus níveis de conflitos, de briga, dificuldade de comunicação, e é onde esse ambiente familiar fica totalmente desregulado. Parte para você entender, famílias, muito desse movimento parte de você entender essa leitura, antecipar situações, conhecer, né, o caminho que muitas das vezes esse seu ente querido cria
para ele conseguir obter aquilo que ele deseja. Então, família, mãe, pai, tio, tia, cachorro, aprenda a fazer essa leitura emocional, conheça os caminhos, né? Acho que eu sempre falo aqui, parte importante que eu até digo para minha mãe, Dona Valéria, a partir do momento que ela começou a conhecer o comportamento do Juninho adicto, ela começou a impor alguns nãos, dizer alguns nãos, impor alguns limites, muitas coisas mudaram, né? Eu comecei a perceber que não estava mais funcionando o choro, não estava mais funcionando aquele comportamento agressivo, não estava mais funcionando eu dizer, então tá bom, então eu vou sumir, não funcionava. E aí, muito disso, né, foi altamente importante para o meu processo de mudança, tá bom? Então, entendam, façam a leitura emocional desse seu ente querido, entendam também as suas próprias emoções para que você consiga ter um comportamento funcional dentro das dificuldades. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem. Obrigado por estar aqui nesse canal tão importante, né, de comunicação com as famílias, com o dependente químico que busca recuperação. Espero ter atendido a necessidade de vocês. Mande sugestões de vídeo e mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe e até semana que vem.